Olá, o meu nome é João Favaretto, mais conhecido como o professor favorito. Saudações! Em primeiro lugar, quero agradecer sua atenção em conhecer este treinamento. Muito obrigado. Em segundo lugar, quero lhe parabenizar por continuar em busca do conhecimento. Parabéns! Somente o conhecimento nos oferece meios para evoluir, ter sucesso e viver bem. O treinamento que irei apresentar agora denomina-se API, Aprimoramento Profissional Integrado. Grave este nome, Treinamento API. Este treinamento apresenta todos os assuntos fundamentais para o aprimoramento pessoal e profissional. Vamos conhecê-lo? Durante a minha formação educacional e profissional, observei que o conhecimento fundamental para o desenvolvimento pessoal, profissional e social está muito disperso em dezenas de cursos, livros e lugares diferentes. E isto prejudica muito o desempenho profissional e a qualidade de vida de todos. Antes, as informações eram raras e caras. Atualmente, há um excesso de informações e o conhecimento útil e funcional ficou ainda mais disperso. Depois de sofrer muito por isto e observar que a maioria das pessoas também sofre muito por falta de conhecimento fundamental, passei a pesquisar, organizar e divulgar o conhecimento essencial, ou seja, aquele que não pode faltar para o aprimoramento pessoal e profissional. E agora disponibilizei para você, sintetizado e integrado em um único treinamento. Ótima notícia, não? Então, aproveite! Elaborei um roteiro para lhe apresentar melhor o treinamento API e vamos acompanhá-lo aqui com a ajuda do nosso notebook amigo. 10 assuntos integrados em um treinamento ou palestra. Parece complicado, mas não é. Primeiro, porque todos os assuntos do treinamento API têm a mesma base, o mesmo fundamento, que é o comportamento humano. Segundo, porque o API é um treinamento muito objetivo e prático. E terceiro, porque o profissional atual tem que ser bem qualificado e completo, ok? Então vamos lá. No início do treinamento, faço uma breve apresentação ou apresento um texto de como se forma e funciona o Sol, os planetas, a vida e a sociedade humana. E também apresento um breve histórico do mercado de trabalho e negócios, para que os participantes entendam melhor o contexto em que vivemos e como as coisas funcionam. Pois, como bem sabemos, sobrevive e prospera quem conhece e se adapta melhor ao ambiente em que vive, às regras e às mudanças. Em seguida, apresento outro pré-requisito fundamental para o aprimoramento pessoal e profissional, que é o aperfeiçoamento educacional e social. Forneço aos participantes um material com todos os assuntos fundamentais para o aperfeiçoamento da formação educacional e a qualidade de vida. Porque você sabe, sem uma boa formação educacional, não se desenvolve, não se prospera. E a qualidade de vida também influencia muito no desempenho profissional. O aperfeiçoamento educacional é uma lição de casa obrigatória que todo profissional deve desenvolver por si próprio, ok? Quem não lê, não pensa e não age será sempre um servo. Perfil do profissional atual. O profissional atual tem que ser profissional, bem qualificado, completo, conhecer bem a profissão, a área e o mercado. Agregar soluções, apresentar opções e mostrar resultados. Infelizmente, a maioria dos profissionais é mal qualificada. Poucos profissionais buscam o conhecimento, se desenvolvem e têm sucesso na carreira. A escola e a faculdade representam apenas uma parte da formação.
Portanto, todo profissional precisa completar a sua formação e se aprimorar constantemente. E lembre-se que a produção empresarial está sendo toda automatizada, a administração toda informatizada e o mercado de trabalho não permanece aquecido o tempo todo. A era da mão de obra já era, está acabando. E a era do cérebro de obra já começou há um bom tempo, então atenção. Outra coisa que está acabando é a carteira de trabalho. Num futuro próximo, a maioria dos profissionais será contratada como prestadores de serviço, por tarefas, por projetos e não mais por CLT. Para os bons profissionais, as empresas e o desenvolvimento do país, será bem melhor. Haverá mais liberdade, mais ganhos e mais perspectivas. Agora, para os profissionais defasados, obviamente não será nada bom. Então, mexa-se. Gestão de carreira. Todo profissional precisa criar um plano e gerenciar a sua carreira profissional. Conhecer o que é preparação psicológica para o trabalho e como deve ser a relação e as responsabilidades entre o profissional e a empresa, e vice-versa. Ninguém tem sucesso sem planejamento, investimento e treinamento. Técnicas de aprendizagem. Bom, primeiro temos que aprender a aprender, senão nunca vamos aprender nada direito. As técnicas de aprendizagem são fundamentais não só para os estudos escolares e universitários, mas também para o desenvolvimento pessoal, profissional, social, comportamental, comunicação, namoro, etc. e tal. Como bem sabemos, a maioria das pessoas não gosta de estudar porque tem muitas dificuldades para aprender. Tem baixo aproveitamento na formação educacional e no desenvolvimento pessoal e profissional. Por que isto? Porque muitas vezes não ensinam corretamente e não ensinam como aprender. Portanto, a maioria das pessoas vive mal e produz mal porque não sabe estudar. E, obviamente, também por não terem acesso a um ensino adequado e de qualidade. Nesse treinamento, você irá aprender a aprender a estudar, aprender como ter um bom aproveitamento nos treinamentos e melhorar muito o seu desempenho profissional e sua qualidade de vida, certo? Primeiro, apresento as formas de aprendizagem, ou seja, como se aprende. Depois, apresento as técnicas de memorização, várias técnicas e dicas de estudo e as técnicas de leitura e redação de texto. A redação de texto geralmente é um trauma para muitas pessoas. No treinamento API, ensino um esqueminha muito simples para você aprender a redigir textos e relatórios com muita facilidade. Portanto, sabendo estudar e, obviamente, se dedicando constantemente, com muito esforço e vontade, qualquer pessoa aprende qualquer coisa, pois inteligência, potencial e habilidades todas as pessoas possuem, só precisam ser desenvolvidas. Programa pessoal de aprendizagem. Todo profissional precisa criar o seu programa pessoal de aprendizagem. Aprender a ser autodidata, descobrir a sua forma de aprendizagem, seus talentos e gerenciar o seu desenvolvimento educacional, pessoal e profissional. No treinamento API, você receberá todas as orientações para criar e administrar o seu PPA, Programa Pessoal de Aprendizagem. Os segredos dos gênios. Einstein, Thomas Edison, Da Vinci, Michelangelo, enfim, todos os gênios tinham lá os seus segredos. Einstein explicava o principal segredo dos gênios dizendo o seguinte, abre aspas,
Se soubessem o quanto me esforço, ninguém me chamaria de gênio. Captaram o segredo? Os demais segredos só no treinamento. Os segredos do sucesso dos vencedores. Elaboraram um estudo para descobrir os segredos do sucesso dos vencedores em todas as áreas. Acesse o site aprimoramentoprofissional.com e conheça estes segredos. Comportamento humano. Precisamos saber como funciona o comportamento humano para termos mais consciência e controle sobre as nossas ações. E precisamos conhecer os tipos de pessoas e comportamentos para compreendermos melhor o outro e se relacionar bem. Todas as atividades profissionais e sociais envolvem pessoas lidando com pessoas. Então, temos que entender bem de pessoas. Tem sucesso quem se comporta e se relaciona melhor. Processo de mudança. As mudanças são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, profissional e social. E atualmente tudo está mudando muito rapidamente. E a maioria das pessoas não gosta de mudanças e tem dificuldades para mudar. Isto causa muito estresse, perda de tempo e prejuízos, tanto para os profissionais quanto para as empresas. Conhecendo como funciona este processo, as pessoas passam a aceitar as mudanças com mais facilidade e rapidez, obtendo e promovendo muitos benefícios. Programação neurolinguística. O nome é complicado, mas é uma coisa super importante para a nossa vida e fácil de entender e praticar. PNL é um conjunto de conceitos e técnicas para otimizar, ou seja, tornar o melhor possível, o nosso desempenho pessoal, profissional, social, sentimental, sexual, etc. e tal. A PNL tem vários pressupostos que estudam como nós funcionamos e o que precisamos fazer para funcionarmos bem e termos os melhores resultados na vida. No treinamento, apresento 3 ações essenciais para o desenvolvimento pessoal inspirado nesta ciência. A primeira ação é faxina mental, para eliminarmos os sentimentos e a cultura negativa que nos atrapalham e nos limitam. Quantas ideias negativas enfiam em nossa mente desde a infância e ficam ocultas em nosso inconsciente, nos sabotando e nem percebemos. Logo à frente falarei mais sobre isso. A segunda ação em PNL é plano de vida. Precisamos ter um plano de vida formalizado, por escrito, detalhado, bem organizado e planejado. Afinal, é a nossa vida que está em jogo. Senão, nossa vida fica indefinida, dependendo mais do acaso do que de nós, complicada e sem progressos. No treinamento API, explico como fazer um plano de vida, como colocá-lo em prática, como conquistar seus objetivos e obter progressos constantemente. A terceira ação em PNL é controle da mente. O funcionamento da mente tem uma lógica, segue uma fórmula. Conhecendo esta lógica, que irei te ensinar direitinho, aprendemos como controlar melhor a nossa mente, nosso comportamento e, consequentemente, nossa vida. Enfim, PNL é um conjunto de conceitos, técnicas, métodos e estratégias para eliminar ou atenuar os nossos pontos negativos e melhorar e adquirir habilidades positivas. Como eliminar ou reduzir os sentimentos negativos? Atenção! Essas informações não são uma terapia. São apenas conscientizações para ajudar a aliviar o estresse e melhorar o equilíbrio mental. Se o seu sentimento for agudo ou incomodar constantemente,
você deve procurar um profissional da área, ok? Medos, traumas e fobias. Todas as pessoas têm. O que precisamos saber é como administrá-los. Sentimentos de culpa e sentimentos de inferioridade. Oriento como eliminá-los ou reduzi-los significativamente. Mágoas e ressentimentos. Precisamos eliminar essas coisas, pois causam mal-estar constante, doenças graves e autopunição. Portanto, vamos aprender a perdoar e se perdoar. Problemas de relacionamentos pessoais, sentimentais, estresse, ansiedade, id, ego, superego, ciúmes, etc., também afetam muito o lado profissional e a qualidade de vida, portanto, precisam ser trabalhados. Apresento várias orientações para compreendê-los e administrá-los melhor. Enfim, precisamos nos libertar do passado e das coisas que nos incomodam e bloqueiam, fazer uma faxina e pôr ordem na mente para vivermos melhor e prosperarmos, certo? Inteligência emocional. O nosso comportamento é predominantemente emocional. E isto nos causa muitas complicações e problemas de relacionamentos. No treinamento, explico por que isto acontece e como evitar. Precisamos aprender a controlar as emoções e sermos mais racionais para vivermos melhor e ter sucesso profissional. A primeira coisa em inteligência emocional é como administrar as próprias emoções. Apresento um procedimento muito simples para você controlar e educar suas emoções. A segunda coisa em inteligência emocional é como administrar as situações críticas, conflitos e discordâncias. Na maioria das vezes, não administramos bem as situações críticas. Muitas vezes, até as complicamos mais ainda. Também apresento um procedimento em um roteiro muito simples e fantástico para você aprender a administrar bem as situações críticas, conflitos e discordâncias na família, no trabalho, no trânsito e nos relacionamentos. Relações pessoais. Aqui o bicho pega. Isto é a coisa complicada. Não é uma coisa complicada. É a coisa mais complicada da humanidade. É o grande problema do ser humano. Ainda não aprendemos a conviver coletivamente e pacificamente. O ser humano, a humanidade, evoluiu muito materialmente e tecnologicamente e muito pouco socialmente. Ainda agimos mais por instinto irracional do que racional. Precisamos aprender a respeitar e conviver com as diferenças, a natureza, os desejos, as necessidades, o estado e as limitações dos outros. Se colocar no lugar do outro, ver o semelhante como aliado e não como ameaça ou concorrente. Enfim, precisamos humanizar as relações pessoais, ou seja, tornar as relações pessoais em verdadeiras relações humanas. Agir plenamente como um ser humano, solidário, inteligente, racional e civilizado. No treinamento API, apresento vários argumentos e vários roteiros de procedimentos para você se relacionar bem e ensinar o seu pessoal a se relacionar bem também. O desempenho de uma empresa depende diretamente das relações entre os colaboradores. E a maioria dos problemas está nas relações, nas diferenças e não nas tarefas. Inteligência social. É a arte de se relacionar bem, gerar empatia, conquistar as pessoas e influenciar as pessoas a colaborarem com você. Apresento um roteiro de procedimentos para você ser bem aceito pelas pessoas e obter a colaboração delas.
Radar social. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, ou rever algumas pessoas, o nosso instinto de defesa e procriativo analisa automaticamente e inconscientemente a nossa compatibilidade pessoal, social e sexual com esta pessoa, gerando uma empatia, antipatia ou preconceitos que influenciam todo o nosso relacionamento com a pessoa. Devemos estar conscientes e vigilantes quanto a isto o tempo todo. Não podemos deixar que diferenças pessoais e coisas superficiais influenciem nos relacionamentos. Se você não simpatizar com um mestre, seu aprendizado será prejudicado. Se você não simpatizar com um cliente, sua venda será prejudicada. E se você não simpatizar com um gestor ou colega de trabalho, suas relações e progressos profissionais serão dificultados. Trabalho em equipe. Neste tema, faço uma analogia entre o individualismo e o coletivismo. Levo a pessoa a refletir e concluir o que é melhor, o que traz benefícios, participar ou se isolar, colaborar ou explorar ou sabotar, ceder ou brigar. Vale mais um mau acordo do que uma boa briga. Por que tem que ser sempre do nosso jeito? Por que nós estamos sempre certo e as outras pessoas sempre culpadas? Por que tem sempre algumas pessoas para complicar? O que fazer? Como lidar com as pessoas difíceis? Vamos conversar sobre isso. Temos que criar um ambiente de cooperação mútua, trocar as críticas por compreensão e apoio, buscar soluções e não culpados. Saber separar as diferenças pessoais do objetivo coletivo. Afinal, estamos todos no mesmo barco e o concorrente está lá fora. Qual é o elo mais importante de uma corrente? Também tem receitinhas. Apresento várias receitinhas, ou seja, roteiros de procedimentos, para você e seu pessoal trabalharem bem em equipe. A sobrevivência e a prosperidade dependem do coletivismo. Competências profissionais. Primeiro, falo um pouco sobre o famoso chá. Mas o foco principal são as competências comportamentais. As competências comportamentais estão sendo mais valorizadas do que as competências técnicas, a formação e a experiência. Porque as competências técnicas, conhecimento, habilidades e diploma, são fáceis de adquirir. Mas as boas qualidades pessoais e atitudes são difíceis de serem adquiridas e melhoradas. Sabemos muito bem que um profissional temperamental, por melhor que ele seja tecnicamente, é um vírus difícil de trabalhar. Portanto, quem possui ou desenvolve e aprimora as competências comportamentais tem sucesso garantido e enormes vantagens na seleção, remuneração, avaliação, relacionamentos, liderança, negócios, vendas, etc. No treinamento API, apresento todas as competências comportamentais e uma lista com as atitudes comportamentais mais valorizadas pelas empresas. Técnicas de comunicação. A comunicação pessoal geralmente é muito displicente e confusa. Na maioria das vezes, nossa comunicação produz distorções e até entendimento inverso. A comunicação deve ser bem objetiva, bem definida, bem direcionada e conferida. Tem sucesso quem se comunica melhor,
Portanto, muita atenção com a sua comunicação. No treinamento API, ensino as linguagens de comunicação, como se comunicar bem, apresento os canais pessoais de comunicação e como identificar o tipo de interlocutor. Isso é muito importante porque identificando o tipo de interlocutor, ou seja, aquela pessoa que você está se relacionando, se comunicando, sua comunicação e relação certamente serão um sucesso. Mas se você estiver utilizando a linguagem inadequada para aquele tipo de interlocutor, poderá estar oferecendo a melhor coisa do mundo para aquela pessoa, que mesmo assim a sua comunicação dificilmente será positiva e ainda estará irritando aquela pessoa. Certamente você já passou por isso e percebeu que às vezes, ou com algumas pessoas, você fala e não lhe dão a devida atenção. Conhecendo os códigos de comunicação, todos darão a devida atenção à sua comunicação e importância ao que você estiver comunicando. Também explico como funciona a dinâmica na comunicação entre o emissor e o receptor, a importância do feedback e as 4 técnicas de comunicação fundamentais para você entrar em sintonia com as pessoas. O poder da palavra. Nesta parte, explico como as palavras comandam a nossa mente, nosso comportamento e nossa vida. Apresento as palavras mágicas, que devemos usá-las constantemente, e as palavras proibidas, que obviamente devemos evitá-las. E ensino como dar ordens para as pessoas desobedientes. Muito interessante isso, hein? E falo sobre o poder da sugestão, também muito importante para os relacionamentos pessoais, profissionais, sociais, comunicação, vendas, paquerar, educar os filhos, o marido, a esposa, etc. e tal. Comunicação não verbal. É a famosa linguagem ou expressão corporal. O corpo fala. Já ouviu falar? Já leu o livro? No treinamento, apresento o significado das formas do corpo, gestos e posturas na comunicação. A expressão corporal fala muito sobre nós e nem percebemos. Ela expressa o nosso perfil, estado e pensamentos inconscientemente. Portanto, devemos estar muito atentos ao que nós transmitimos e ao que os outros também transmitem através da linguagem do corpo. Oratória. Em oratória, apresento várias técnicas para você fazer uma boa apresentação e um trabalho especial para desinibir os tímidos e iniciantes. Também falo sobre técnicas de escutatória. Precisamos muito, mas muito mesmo, aprender a ouvir as pessoas. Marketing. No Brasil, a maioria das pessoas pensa que marketing é só propaganda e venda. O marketing define toda a estratégia de um negócio, conceito ou imagem. No treinamento, apresento a definição de marketing e como ele afeta a nossa vida. Explico por que toda pessoa tem que fazer o seu marketing pessoal, que o tempo todo estamos fazendo marketing, consciente ou inconscientemente, positiva ou negativamente. E apresento os principais procedimentos para você fazer um bom marketing pessoal. Networking é a ferramenta mais importante do marketing pessoal. Explico o que é networking, sua importância e como praticá-lo. Liderança. Em liderança, apresento a definição e os conceitos de liderança, as funções e as responsabilidades e as qualidades de um líder. A diferença entre chefe e líder, que é uma diferença bem radical.
os tipos de chefe e os tipos de lideranças, os principais erros na liderança e os itens que os subordinados mais desejam. Dinâmicas. No treinamento, apresento várias dinâmicas, analogias, cases e filmes sobre todos os assuntos para ilustrar e fixar o aprendizado. Motivação e automotivação. Ambas devem ser trabalhadas pela razão, conscientização, formação, informação e apoio, e não pela emoção, empolgação, ilusão e pressão. Apresento as principais formas de como motivar as pessoas e vários argumentos e orientações para a automotivação. Porque você sabe, geralmente a motivação externa não favorece muito. Então, devemos desenvolver a motivação interna e a resiliência. Tem um lema em motivação que diz o seguinte: o funcionário produz ou atende o cliente como é tratado pelo patrão ou gestor. E tem alguns lemas em automotivação que dizem o seguinte: você é aquilo que acredita ser. Colhemos o que plantamos. Tudo que existe hoje já foi um sonho. Muitas vezes um sonho impossível, mas se tornou realidade. Nenhum ser humano é mais do que o outro, apenas age mais do que o outro. Você pode tanto quanto qualquer pessoa de sucesso. Sucesso é preparação, foco, paciência e persistência. Veja mais frases motivacionais no site aprimoramentoprofissional.com. Vendas. Em vendas, apresento a definição, os tipos, os conceitos e dezenas de dicas fundamentais de vendas. Vender é auxiliar o cliente a obter o que necessita da melhor forma e não utilizar a esperteza para tirar o dinheiro dele. Vender é apresentar soluções, benefícios, vantagens e bem-estar. Conquistar o cliente, servi-lo e fazê-lo feliz. O vendedor não deve ser um vendedor, deve atuar mais como um assessor de compras ou um consultor, certo? Venda pessoal. Explico que toda pessoa pode e precisa saber vender e se vender, porque afinal todo relacionamento é uma venda. Nossos familiares, amigos, namorados, colegas de trabalho e gestores, afinal todas as pessoas que nos relacionamos são nossos clientes. O cliente compra primeiro o vendedor. Se o cliente não simpatizar ou não se sentir seguro com o vendedor, o relacionamento e a venda ficam comprometidos. Finalmente, apresento algumas dicas sobre atendimento, porque 65% dos clientes são perdidos por mau atendimento. Porque as pessoas não atendem como gostariam de ser atendidas. Todo mundo promete o céu e cerejas e depois entregam abacaxis para o cliente descascar e uma faca cega como brinde. O cliente, além de ser a pessoa mais importante nos negócios, é o melhor consultor e divulgador e gratuito. O bom atendimento e a qualidade tem que ser uma obsessão coletiva permanente. E o segredo está nos detalhes, na atenção. Gostou? Então não se estresse. Ensinamos como aprender tudo isso em pouco tempo. Esqueça o como e o valor do investimento. Eles são plenamente praticáveis, administráveis e negociáveis.
Pense somente em suas necessidades, anseios e benefícios. Faça um levantamento completo sem medo de ser feliz e contate-nos. Você sabe, o conhecimento faz toda a diferença. E o treinamento API apresenta todo o conhecimento fundamental para o aprimoramento pessoal e profissional. São 40 anos de ampla experiência profissional à sua disposição, à disposição da sua empresa e seus colaboradores. Muitíssimo obrigado pela sua preciosa atenção, um abraço, muito sucesso e estou aguardando o seu contato. Este vídeo é uma apresentação dos principais tópicos do treinamento e palestra API, Aprimoramento Profissional Integrado. Este trabalho foi desenvolvido pelo instrutor e palestrante João Favaretto, pós-graduado em Comunicação e MBA em Gestão de Pessoas. O treinamento API apresenta de uma forma muito simples, objetiva e prática os assuntos fundamentais para o aperfeiçoamento da formação educacional e o aprimoramento pessoal e profissional. Como bem sabemos, a formação educacional e profissional em nosso país tem suas deficiências e a maioria dos profissionais conhece apenas superficialmente os assuntos essenciais para o aprimoramento profissional e pouco aplicam. Portanto, torna-se fundamental que todos os profissionais revisem, complementem e atualizem a sua formação, e que as empresas de todas as áreas e portes aprimorem as qualificações pessoais e profissionais dos seus colaboradores. O treinamento API foi elaborado especialmente para atender estas necessidades, proporcionando resultados positivos imediatos no desempenho pessoal e profissional e na qualidade de vida dos seus participantes. Podemos obter muito mais conquistas, produzir mais, com mais qualidade e viver muito melhor buscando conhecimento. Promovendo ou participando do treinamento API, você e sua empresa economizarão muito tempo, investimentos e esforços. São dezenas de cursos, livros e muita experiência, pesquisas e estudos sintetizados nesse treinamento. Os benefícios são imensuráveis, melhorias significativas na formação educacional, no desempenho pessoal e profissional, na competitividade da empresa e na qualidade de vida dos participantes e suas famílias. O treinamento API é amplo, mas sintético e modular. Seu conteúdo foi pesquisado durante vários anos e estruturado para profissionais, estudantes e empresas de todas as áreas e portes. Após o treinamento, disponibilizamos aos participantes e empresas um serviço de apoio e assistência para auxiliar na implementação e prática do aprendizado. O conteúdo do treinamento API é apresentado de 3 formas: em forma de palestra, ou seja, apresentação compacta com 1h30 de duração, em forma de treinamento intensivo com 4 horas de duração e em forma de treinamento extensivo com 8 horas de duração. Aproveite esta oportunidade. Entre em contato agora para mais informações, assistir ou promover um treinamento ou palestra em sua empresa, entidade ou seminário. Temos valores acessíveis a todas as empresas. Ministramos palestras cortesia em faculdades. O conhecimento e as informações para soluções, evolução e prosperidade estão disponíveis. Basta conhecê-los e aplicá-los. Diariamente construímos o sucesso ou o fracasso. O amanhã depende das ações que tomamos hoje.